Amados irmãos, a mensagem de hoje tem a ver com a história de Abraão, o pai da fé. Esta é uma mensagem da palavra de Deus muito inspiradora e entendo que especialmente inspiradora durante este tempo, quando é tão necessário que estejamos confiados no Senhor para passarmos pelas crises que são comuns nestes dias. O texto é Gênesis capítulo 12, versos 1 a 9, que eu passo a ler. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Neguebe. Nós sabemos que, desde o pecado de Adão e Eva, a corrupção e a idolatria dominaram o mundo de então, mas Deus, de forma muito determinada e clara, decidiu resgatar o homem para que o homem pudesse ter relação com ele. Neste texto tão precioso, nós temos o relato de como Deus agiu com Abraão. É interessante reconhecermos que esta ação de Deus em referência a Abrão é pura graça de Deus, porque Abrão não merecia este cuidado especial do Senhor. Segundo a própria palavra de Deus, nós aprendemos que a família de Abrão era uma família de cultuadores de outros deuses. Nós encontramos esta afirmação no livro de Josué, no capítulo 24 e no verso 2. E mais tarde, quando lemos também em Gênesis 31, 53, nós lemos uma palavra que alguns consideram conflitante, porque Labão diz que, e apresenta a mensagem de que Abrão tinha conhecimento e relação com o Deus, o único Deus, que é o Deus Jeová. A verdade é que, por graça e misericórdia, Deus entra em contato com Abrão e orienta a sua vida de maneira extremamente clara. Ele diz: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E Deus promete coisas muito especiais para Abrão. Por exemplo, nós lemos no texto que ele promete que fará de Abrão uma grande nação. Isso deve ter sido uma mensagem assim difícil de Abrão elaborar na sua mente, porque de fato ele não tinha nem filhos. Então, como ele seria o pai de uma grande nação? É interessante que o termo hebraico para esta nação é um termo que significa um conceito de unidade política, especificamente, e é a promessa: farei de ti uma grande nação.
Também a promessa de Deus é que eu abençoarei e engrandecerei o teu nome. A ideia aqui, eu tornarei o teu nome muito reconhecido. Sabemos que, não há dúvida, Abrão é um nome muito reconhecido. Há 3 religiões, pelo menos, o têm em elevada estima. Os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Claro, nós aprendemos na própria palavra de Deus que Abrão é o pai da fé, e num sentido muito maior do que muitos imaginam. Então Deus faz promessas, uma grande nação, a bênção e engrandecimento do seu nome, mas também a proteção. A proteção nós encontramos na afirmação que aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Mas ainda nós temos uma promessa maravilhosa, quando Deus disse: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois de ter ouvido estas promessas, após ter sido chamado por Deus para sair da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia, o responso de Abraão é maravilhoso, porque o responso de Abraão, segundo lemos no capítulo da fé, que é Hebreus 11, e precisamente no verso 8, nós aprendemos o seguinte: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Tal a confiança de Abraão que ele partiu sem saber para onde ia, mas partiu confiante, porque certo de que havia sido chamado. Pela fé ele fez assim. Uma das maiores definições e melhores definições de fé que nós temos é a definição de Hebreus no capítulo 1. Que definição preciosa, né? Hebreus capítulo 11, o mesmo capítulo e verso 1, que diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Não dava nem para Abraão imaginar o que seria o seu futuro. E se tornou prática deste homem de fé, Abraão, esta obediência constante. A primeira afirmação, naturalmente, é que ele, chamado, partiu. Mas no capítulo 13, versos 17 e 18, nós aprendemos que, chamado, ele começou a peregrinação e percorreu a terra, parte da terra, vivendo em tendas, um verdadeiro peregrino. E no capítulo 17 de Gênesis, versos 7 a 12 e 27, nós aprendemos que pela fé e obediência ao que tinha sido o chamado de Deus para a sua vida, ele cumpriu o ritual da aliança que Deus fez com ele, o ritual da circuncisão do sexo masculino, obviamente. É interessante reconhecermos que Deus se agrada da obediência do homem. Deus se agrada da obediência do homem. Neste tempo de tanta desobediência a Deus, é bom nós lembrarmos isto, para sermos inspirados, para alegrarmos o nosso Deus. No capítulo 15 de 1 Samuel, e no verso 22, nós temos esta palavra, que é a palavra de Samuel para Saul, que havia desobedecido ao Senhor, e imaginado que porque ter sacrificado, ou estar pronto para sacrificar para Deus, estava tudo resolvido. A palavra de Samuel é esta: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, isto é, em rituais, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender, o obedecer, é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer, amados, é um grande desafio. No caso de Abraão, é um desafio muito grande. Nós devemos pensar que Abraão continuou obedecendo a Deus sem necessariamente o apoio familiar, porque ele, obediente, saiu do meio dos seus.
Muitas vezes, na presença daqueles que nos querem bem, nós somos inspirados a viver e fazer o que é melhor. Nós notamos também que, enquanto ele peregrinava no meio daqueles outros habitantes de Canaã, que ele encontrou lugar ocupado, sem dúvida, nós vemos que no meio das outras culturas, o desafio era permanecer fiel a Deus e aos seus princípios, já recebidos do próprio Deus. E no meio deles, no meio de toda aquela dificuldade, Abraão continuava cumprindo ordens superiores, a orientação do seu próprio Deus. Convenhamos que a obediência a Deus sempre terá um alto preço, exige muita renúncia. Foi assim para Abraão e é assim para nós que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo neste tempo desafiador. Tanto é que em Lucas, no capítulo 14, versos 25 e 26, nós temos uma palavra de Jesus Cristo que é muito interessante. Ele disse assim, quando começou a contar a parábola acerca da renúncia, uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém quer vir a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É importantíssimo reconhecer esta verdade a respeito da obediência. Na obediência, nós somos exigidos. Um grande cristão do passado, Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro muito importante que é chamado As Cartas da Prisão, e nas Cartas da Prisão ele chama atenção para o sofrimento do homem que é cristão. E ele tem uma afirmação que vem sempre à minha mente. Ele diz que quando nós somos de Cristo, nós precisamos ter a coragem de escolher o nosso sofrimento, escolher as nossas lutas, sim, porque uma vez decididos a obedecer a Deus, haverá exigências sobre nós, e às vezes são exigências penosas, mas vale a pena nós cumprirmos a vontade do Senhor. Abraão foi obediente, e como obediente, naturalmente que ele teve de aceitar as mudanças exigidas na experiência de peregrinação rumo à terra prometida. Como obediente, ele teve de manter e manteve o foco determinado no projeto de Deus, na promessa de Deus para a sua vida. Também, obediente, ele foi preparado por Deus para abandonar qualquer tipo de egocentrismo. Nós notamos, por exemplo, que o caráter dele foi tão burilado por Deus, nesta caminhada com Deus, rumo à terra prometida, que quando houve aquela grande tensão entre os auxiliares do seu sobrinho Ló, por causa dos rebanhos que eram grandes e que começou a haver interferência entre os rebanhos de Abrão e os rebanhos de Ló, a maneira como Abrão agiu é uma maneira muito especial de quem de fato confia em Deus e se propõe inclusive a resolver problemas de maneira salutar. É exatamente assim que Abrão fez. No capítulo 13 de Gênesis, a partir do verso 6, nós lemos assim: a terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como os seus bens eram muitos e não podiam habitar juntos. Por isso houve o desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois nós somos irmãos. A terra toda não está diante de ti, peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão,
todo bem regado, até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão tinha aprendido tantas coisas maravilhosas, tinha aprendido especialmente a confiar no Senhor, e confiado no Senhor, ele resolveu assim, com tanta magnitude, permitir ao seu sobrinho Ló que escolhesse para o terreno que pretendia adquirir ou permanecer nele. E ele ficou com a outra parte da terra e não deixou de ser abençoado. Mas nós lemos também que nesta peregrinação obediente de Abrão, ele costumava adorar a Deus. E ele, em muitos lugares, ele erigiu altares ao Senhor. E além de erigir altares ao Senhor, ele dedicou também seus bens a Deus. Como lemos no capítulo 14, verso 20 de Gênesis, quando depois de uma grande vitória, ele entregou dízimos ao rei de Salém. Nós já vimos então, Deus chamou Abraão do meio da sua terra e da sua parentela para um lugar que ele viria mais tarde, e ele obedeceu. Deus derramou promessas muito especiais sobre Abrão, mas talvez a parte mais importante de todo este texto para nós é aquela parte em que nós podemos ler e aprender sobre a grande promessa, a grande promessa. É assim que eu gosto de chamar esta promessa que está no verso 3 do capítulo 12 de Gênesis, na última parte, onde a palavra do Senhor nos diz que Deus disse a Abrão, e todas, a ênfase deve ser essa, todas, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Qual teria sido a reação de Abrão ao ouvir? Abrão, todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. Ora, Deus, desde os primórdios da história, Deus decidiu abençoar os homens. E cremos, porque os planos de Deus são eternos, que Ele planejou, sim, desde o início, abençoar por meio do seu servo Abrão. E o que isto significa? Esta bênção, todos os habitantes da terra serão abençoados. Ora, nós devemos entender que há uma relação íntima, direta, não há como separar a primeira parte da Bíblia Sagrada da segunda parte, o Velho Testamento do Novo Testamento. Um dos meus professores do seminário gostava de dizer, o que já tenho repetido algumas vezes para os irmãos, ele dizia assim, a integridade, a união da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é tão grande, que quem lê inteligentemente o Velho Testamento, naturalmente pergunta onde está o resto da história. E quem lê o Novo Testamento perguntará inteligentemente qual é o fundamento desta história. Pois bem, quando nós queremos o entendimento desta grande promessa, nós precisamos ir a uma das cartas do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, no capítulo 3, e no versos 8 a 16, nós encontramos a explicação do significado desta grande promessa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Notem só a preciosidade deste texto de Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 8. Diz assim o texto: e as escrituras aqui é referência às escrituras do povo judeu, a escritura de Jesus Cristo, o Velho Testamento. E as escrituras, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo
em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas na lei. E é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E o texto continua, e é um texto extremamente precioso. Eu quero ler a partir do verso 16 agora. Assim as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. É no singular. A Escritura não diz e a seus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só. E a teu descendente que é Cristo. É a teu descendente que é Cristo. Cristo é descendente de Abraão. E por meio de Cristo é que Deus salvaria, como já salva a humanidade, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Ora, Deus é tão maravilhoso que tem acrescentado a nós a condição de ter fé, ter certeza, aceitar esta garantia de que o Salvador Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, viveu, morreu e ressuscitou para que todos os que cremos experimentemos a glória incomparável da vida abundante que Deus nos dá aqui, mas que também é abundante eternamente. E, amados, os resultados dessa fé são inumeráveis. Nas Escrituras Sagradas nós temos listas muito especiais, textos muito especiais a respeito das bênçãos de ter essa fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas o texto que encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 4, e a partir do verso 16, é importantíssimo para nós, especialmente no nosso contexto de vida, nestes dias penosos, mas dias em que nós sentimos a presença e os cuidados do Senhor, porque o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 16 em diante o seguinte: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando e o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Amados, reconheçamos, nós como Abrão, a caminho de Canaã, nós também estamos em uma peregrinação. E nesta peregrinação que experimentamos, temos muitas tensões e muitos desafios. Nós devemos reconhecer que vivemos na cultura da impiedade em nossos dias, na cultura do desrespeito às leis, mesmo as inspiradas diretamente da palavra de Deus, e especialmente isso. Nós vivemos na cultura da mentira, a cultura da violência contra muitos, mas especialmente contra os fracos. Nós vivemos um tempo de terrível idolatria, nós vivemos na cultura da morte, e assim é que nós temos nesta cultura muitos desgastes, muitas tensões, mas a palavra de Deus nos diz com clareza que mesmo no meio das tensões, nós devemos estar lembrados de que pela fé em Deus e na pessoa de Jesus Cristo, nós temos nos ajudando o próprio Espírito Santo de Deus. É isto que levou o apóstolo Paulo, também na carta a 2 Coríntios, no capítulo 5 e a partir do verso 1, se expressar assim: sabemos que se essa nossa tenda, nossa casa terrena for destruída,
temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos, porque enquanto estamos nessa tenda, gememos, somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e deu-nos o Espírito, é o Espírito Santo, como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Por certo, somos inspirados pelo pai da fé, Abraão, para vivermos assim, pois vale a pena viver pela fé. E é necessário vivermos pela fé, porque nós não sabemos nem sobre o dia de amanhã. Devemos pensar agora na experiência de Abraão quando chamado da sua terra e da sua parentela para o lugar onde Deus ia enviá-lo, né? Ele também não sabia. O texto de Hebreus diz, ele não sabia para onde ele ia. Mas como Abraão, nós hoje sabemos quem está conosco. Nós devemos reconhecer esta grande verdade e devemos procurar obedecer às ordens deste que está conosco, o próprio Senhor Deus. Ele que continua fiel cumpridor de todas as suas promessas. Vamos recordar o que este texto nos disse. O texto nos apresentou a Abraão, o pai da fé. Ele foi chamado e chamado ele obedeceu a Deus. Ele recebeu do Senhor Deus muitas promessas, mas as promessas culminaram com esta, onde eu afirmei, é verdade bíblica, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Abraão creu e porque Deus se alegrou com ele nesta confiança, Deus continua abençoando todos aqueles que continuam a ouvir a palavra do Evangelho, a confiar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amados, o apelo que nós temos à luz desta bênção que foi a experiência de Abraão, que pela fé cumpriu os desígnios de Deus na sua vida, nós devemos aprender que é uma grande responsabilidade sobre nós, como foi sobre Abraão, ser abençoado por Deus. Com esta finalidade, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Há uma história muito preciosa em 2 Reis, no capítulo 7, que é a história daquele tempo quando o povo de Deus em Samaria estava sitiado pelos sírios. E a tragédia de a cidade de Samaria estar sitiada por tanto tempo era enorme. A palavra de Deus conta de forma extremamente dramática que o rei de Israel estava andando perto dos muros e ele ouviu duas mulheres conversando e havia uma intriga entre elas. A história é contada em 2 Reis capítulo 7, porque elas haviam feito um trato de que por causa da fome elas comeriam um dos filhos, quer dizer, o filho de uma delas, e depois, quando houvesse novamente necessidade de alimentação, comeriam o filho da outra. E a reclamação é que a primeira permitiu que o seu filho fosse morto e alimentado, usado para alimento, mas quando a outra foi solicitada, ela escondeu o filho, e naturalmente isto fala de uma tragédia inominável. Era uma situação de extremo desespero, de extremo desânimo, extrema ameaça. Até o profeta Eliseu, que estava lá, foi ameaçado, mas ele continuava a profetizar a verdadeira palavra do Senhor. E o texto nos conta que a profecia de Eliseu para aquele tempo de tragédia, quando não havia mais nenhuma confiança em absolutamente nada, foi de que dentro de pouco tempo
Deus resolveria aquela questão. E resolveu mesmo, resolveu. A palavra do profeta era verdadeira. Tanto é que nós lemos, a partir do verso 3 de 2 Reis 7, de que alguns leprosos que eram excluídos da vida social das cidades naquela época, alguns leprosos, 4 deles estavam separados da cidade, e a situação era tão grave que eles entraram num grande dilema. E eles conversaram entre si o seguinte: olha, se nós formos para a cidade, nada será resolvido. Se nós entrarmos na cidade, nada será resolvido. Se nós ficarmos aqui fora da cidade, nós também morreremos, porque não há suprimentos para nós. Então, vamos decidir ir para o acampamento dos inimigos sírios? Quem sabe eles serão misericórdios conosco, se não, a sorte está lançada. E decidiram então, pelo que achavam melhor, foram visitar o acampamento dos sírios, mas ao chegar lá, tiveram uma enorme surpresa. Não havia ninguém no acampamento, ninguém no acampamento. Eles, naturalmente, sem entender o que havia ocorrido, mas já que não estavam lá, eles entraram, se alimentaram, naturalmente comeram e beberam, mas acordaram para uma grande responsabilidade, dizendo: este é um tempo muito especial. Nós precisamos comunicar esta bênção de que a cidade de Samaria não está mais sitiada e de que há bastante alimento, É muito interessante este texto, porque nos deve levar a pensar que nós vivemos num tempo muito especial, quando muitos há no mundo e mesmo à nossa volta que não tem nenhuma confiança de solução para os seus problemas, os mais variados, todos eles originados na falta de Deus, falta da pessoa de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo em suas vidas. Nós conhecemos a verdade, nós sabemos que há solução para as nossas crises, e não apenas isso, Deus nos dá a responsabilidade de abençoarmos multidões, cumprindo a vontade de Jesus Cristo, na ordem que Ele deu para os seus seguidores, e nós somos estes seguidores de Jesus Cristo. Eu me refiro ao maravilhoso texto que está em Marcos, no capítulo 16, onde a palavra de Deus nos diz: indo, é de Jesus, indo, pregai o Evangelho, pregai a boa nova a todos. Façamos assim, é nossa responsabilidade fazer isso. Há um sentido em que, naturalmente que o sentido, a aplicação deve ser relativa, nós entendemos o lugar especial de Abraão, o pai da fé, mas devemos igualmente lembrar e reconhecer o tempo maravilhoso em que vivemos, tempo maravilhoso e especial para cumprirmos a vontade de Deus, pregando o Evangelho, levando o conhecimento da salvação a muitos, e em um certo sentido pode ser aplicado à minha vida e à sua vida, e em ti e em mim serão benditas muitas famílias da terra. Deus seja louvado no cumprimento de cada um de nós desta nobilíssima missão. Amém. Graças a Deus pela vida de Abraão, o pai da fé. Devemos pensar e reconhecer que é um privilégio o nosso de estar em uma posição de podermos, por causa da experiência que temos com Jesus e as transformações que Jesus já operou na nossa vida, estamos em condição de levar esta mesma mensagem poderosa para a salvação dos nossos semelhantes. Que Deus assim nos ajude e abençoe. Amém. Amém.